Fala galera, beleza? Aqui é a Fernanda Rocha. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade à série sobre como se tornar um contador consultor de sucesso. Nos vídeos passados eu disse que existem 5 elementos essenciais para que você se torne um contador consultor. O primeiro deles é você determinar uma cultura interna, mudar a cultura interna do seu escritório para que todos entendam o que é ser um contador consultor e o que isso implica em cada uma das pessoas da sua equipe. O segundo é você ter disponibilidade, é você ter tempo para poder sair do escritório e visitar seus clientes e se relacionar melhor com eles. Hoje a gente vai falar do terceiro elemento, que é você implantar processos internos bem definidos no seu escritório para que você de fato tenha esse tempo disponível para visitar seus clientes e desempenhar essa função de contador consultor. Quando a gente fala de consultor, né, é impossível a gente não se remeter à palavra consultoria. E o processo de uma consultoria, ele é um pouco diferente daquilo que você já está habituado a fazer como contador. Aliás, como contador, é muito importante que você esteja acompanhando os processos do seu escritório, essa questão operacional das guias, das folhas, das obrigações acessórias. Afinal de contas, essa é uma função muito importante que o contador desempenha para cuidar dessa parte fiscal, né, e tributária das empresas. Porém, quando a gente fala de consultor, de consultoria, a gente está falando muito sobre relacionamento com o cliente, da forma que até então o contador não fazia, já que o foco era ficar mais internamente dentro do escritório, cuidando dessas questões operacionais, quando na verdade o que a gente está propondo aqui é que você visite seus clientes, tenha um relacionamento mais humanizado, mais próximo com eles e que você possa desempenhar um papel de ajudar na saúde financeira dessas empresas, né? Não somente cuidando da parte tributária, da parte fiscal, da parte de folha, mas principalmente ajudando esse empreendedor, esse empresário a seguir a sua carreira, a sua jornada empreendedora, conseguindo alavancar resultados melhores na sua empresa, conseguindo ter mais sucesso, para que essa empresa consiga gerar de fato mais valor, mais riqueza para o mundo. Bom, então esse vídeo ele acaba se relacionando bastante com o anterior, que eu falo sobre você ter disponibilidade de tempo, porque você só vai conseguir fazer isso se a sua equipe tiver com processos bem definidos e que as coisas no escritório estejam rodando de uma forma autônoma, de forma que não precise que você fique o tempo todo dentro do escritório cuidando dessa parte operacional. E aí eu quero contar um pouquinho da minha experiência pessoal com relação a isso. Na época que eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu trabalhava no departamento contábil, né? Eu ficava, assim, sem entender por que o dono do escritório mandava a gente ficar enlouquecido com as questões dos prazos de colocar a contabilidade em dia, se aquela informação, no final das contas, não era usada para nada. Então, a gente ficava lá, eram 9 pessoas trabalhando no departamento contábil, num escritório que tinha em torno de 100 clientes, ou seja, era muita gente trabalhando no departamento contábil e a gente ficava naquela coisa de colocar tudo em dia, tem que estar tudo em dia, tem que estar tudo em dia. E no final das contas a gente gerava os livros diários, imprimia aquele negócio, entregava para o empresário assinar nos clipes lá, né? A gente separava aquelas folhas lá com clipes, ele assinava, aquele negócio era registrado na junta e depois você nunca mais ouvia falar sobre aqueles livros, ficava lá jogado às traças, juntando poeira, juntando teia de aranha na empresa. E aí, assim, eu ficava inconformada com essa coisa, porque a gente trabalhava pra caramba para no final não usar aquela informação. Então eu fui até o dono do escritório e propus para que a gente pudesse usar essa informação de alguma forma, oferecendo assim essas análises, né, para os clientes do escritório. E aí ele falou assim, olha, Fernanda, isso é muito legal, é uma proposta muito bacana, mas isso é uma coisa mais de consultoria. E para fazer consultoria, o dono do escritório precisa ficar o tempo todo visitando o cliente. E se eu ficar o tempo todo visitando o cliente, eu sou sozinho aqui. O negócio aqui desanda, aqui dentro do escritório vai virar uma zona, porque eu nunca vou estar aqui disponível. Então, essa foi uma das coisas que ele falou. Uma das outras argumentos que ele deu também é que ele falou o seguinte, olha, quando o meu cliente liga aqui para o meu escritório e eu não estou aqui disponível para atendê-lo aqui dentro,
o cliente fica com raiva, o cliente não gosta disso. Então, eu preciso de ficar aqui dentro do escritório. Ou seja, essa questão dessa consultoria, isso é uma coisa que eu não consigo fazer sozinho e com essa estrutura que eu tenho aqui hoje. E aí eu fiquei com isso, né, com essa pulga atrás da orelha, fiquei trabalhando lá mais alguns anos. Mas quando eu saí de lá, eu fundei a Fato logo na sequência, eu já imaginava assim, olha, a Fato, ela vai ter essa parte, né, essa ala de consultoria. Eu quero visitar o cliente, eu quero ter essa possibilidade de pegar aquelas informações que são produzidas e apresentar para ele. Só que aí, né, quando eu fui ser a empresária contábil, eu senti na pele que aquilo que o contador falou comigo lá anos atrás era verdade. Eu não conseguia. Eu tinha na época uma carteira aí, vamos pôr, de uns 30 clientes mais ou menos, 6 funcionários, e era humanamente impossível eu cuidar dessa parte operacional do escritório e ainda, né, me estruturar para poder visitar cliente e fazer consultoria para eles. Não tinha como fazer isso. E quem me ajudou a resolver esse impasse foi aquele seriado O Sócio, do Marcos Lemones. Se você ainda não assistiu, procura lá O Sócio no Google, que é muito bacana, eu recomendo demais. E aí o Marcos Lemones, ele fala o seguinte, que toda empresa ela se repousa sobre 3 grandes pilares, que é pessoas, processos e produto. Foi assim que eu consegui resolver esse impasse lá na Fato. Na verdade, eu ainda formataria, né, esses 3 pilares na ordem de prioridade da seguinte forma: primeiro, pessoas, depois, produto e, por último, processo. E aí eu vou explicar para vocês. Não adianta nada você ter um processo bem definido se não existe um produto para ser entregue, um produto que é desejável pelo cliente, um produto que o cliente está de fato disposto a comprar. É o que acontecia comigo lá na outra empresa onde eu trabalhava, porque existia um processo de ter que colocar a contabilidade em dia e isso era né, eu trabalhava aquele tanto de gente lá desesperadamente, sendo que no final era produzido um produto que ninguém usava. Então, qual que é a consequência disso? A equipe acabava ficando bastante desmotivada, porque o produto era um produto que ninguém queria comprar. Então, para que ter processo com um produto que ninguém compra? E o outro ponto, e o mais importante, são as pessoas. Não adianta nada você criar processos, mapear processos, se as pessoas não estão envolvidas com isso. Se as pessoas, elas de fato não entendem para que aquele processo está sendo implantado e qual que é o resultado esperado. Para você entender isso também, dá uma olhada lá no primeiro vídeo, né, na questão de cultura interna, onde eu falo um pouquinho sobre isso também. Na minha opinião, o mais importante na hora de estabelecer, na hora de mapear um processo interno dentro do escritório, é garantir que todas as pessoas que estão ali envolvidas com esse processo saibam qual que é o resultado desse trabalho. Eu já vi muitos contadores fazerem o seguinte: mapearem processos com base em alguma leitura, com base em algum outro escritório que ele viu dar certo, e aí ele pega, faz todo, né, um mapeamento, cria um fluxograma, desde a entrada do documento até a saída da informação para o cliente, e na hora de implantar isso no escritório, na prática não dá certo. Mas o importante nessa questão do processo é você estar sempre envolvendo as pessoas que vão fazer parte desse processo. Que existem contadores que mapeiam o processo sem estar envolvendo a equipe. O que acontece? Eles, na hora de apresentar, né, de repassar esse processo para a equipe, eu vejo 2 grandes problemas acontecerem. O primeiro deles é que muitas vezes a equipe ela vai se tornar apenas cumpridora de obrigações. Então tem lá um manual de instruções, vem cá e faz o que eu estou mandando, né? Você tem lá um processo já todo criado, todo definido, você repassa isso para o funcionário e ele vai ficar igual um zumbi. Ou seja, ele não vai ter a capacidade crítica de pensar, de questionar e até mesmo de dizer que aquele processo ali não funciona. Na verdade, ele vai simplesmente ser um cumpridor de tarefas. Ele vai chegar lá, fazer o processo, mesmo que esse processo na prática não funcione tão bem, ele vai fazer daquele jeito e se alguma coisa der errado, aí é ótimo, porque ele pode colocar a culpa no processo. Ele pode falar assim, mas não deu certo porque foi você que mandou fazer desse jeito. Ou seja, o funcionário que não foi envolvido na criação desse processo, ele se isenta, se exime de qualquer responsabilidade.
E o outro ponto, né, quando você, né, como se diz, empurra esse processo para a equipe, é a sua equipe começar a sabotar determinados pontos desse processo. Então, vamos supor que você criou um fluxograma lá, onde você tem 3 pontos, né, A, B e C, para poder executar determinada tarefa lá, vamos supor, a entrega de uma guia para um cliente. Aí a sua equipe no dia a dia, na verdade, ela percebeu que aquele ponto B é desnecessário. E aí o que eles fazem? De A, eles vão direto para C. Eles ignoram o passo B. E aí o que acontece? Se você não tem um processo que segue, né, uma certa lógica, consequentemente você não tem controle. A sua equipe não, né, assim, é um processo que existe só no papel. Na prática, o processo ele não é bem feito, ele não é seguido, e aí o que acontece é que você perde completamente o controle desse processo. Um outro ponto que eu vejo acontecer também, e isso eu tenho propriedade para falar porque isso acontecia demais na Fato, é estabelecer um processo sem pensar nas pontas, né? Sem pensar no início e no fim daquele processo, pensar só no esforço e não nos resultados. O que eu quero dizer com isso? É que todo processo, na verdade, ele se inicia e ele termina no cliente. E aí, deixa eu até dar um exemplo para vocês. Lá na Fato, teve uma época que o pessoal do fiscal me procurou e falou que queria comprar mais 2 leitores de código de barra de DANF, né, de nota fiscal. Existia um lá e um lá não estava sendo suficiente. E aí, assim, a gente já estava numa época em que importação de XML era uma realidade completamente evidente. E aí eu fiquei perguntando, mas por que vocês querem implantar código de leitor se a gente já consegue importar o XML dos clientes? A resposta foi, é porque o cliente não manda, é porque o cliente não envia, é porque o cliente só gosta de enviar o DANF, porque lá no cliente funciona dessa forma, ele imprime e envia o DANF. Então, quer dizer, a gente começa a criar uma série de subprocessos internos dentro do escritório para poder atender as regalias do cliente, para poder atender as exigências do cliente, sem de fato ter uma conversa sincera para poder entender o que de fato está acontecendo. Será que realmente esse cliente prefere imprimir papel do que enviar o XML? Pode ser que ele nem esteja entendendo o que significa o XML, o que implica ele enviar isso. Então, é muito importante que esse processo ele seja corrigido na fonte, lá no cliente, né? Senão você vai ficar arrumando subterfúgios dentro do seu escritório, né? Comprando cada vez mais leitores de código de barra, unicamente para poder atender exigências diferentes dos seus clientes. Bom, então, de tudo que eu falei, eu quero deixar 2 pontos aqui muito importantes nessa questão de processos internos. O primeiro é que se você for mapear os processos na sua empresa, a sua equipe tem que estar 100% envolvida com isso. Não adianta somente repassar, porque vai acontecer aquela questão de eles burlarem determinados processos ou simplesmente eles vão ser mero, né, cumpridores de tarefas, aqueles zumbizinhos, macaquinhos que ficam lá digitando o dia inteiro sem ter senso crítico. E aí não adianta você fazer isso estando no conforto da sua cadeira presidencial na sua sala. Você tem que ir lá no seu cliente, no seu funcionário, sentar com ele e ver o que ele está fazendo. Entender qual que é o dia a dia dele ali. Porque às vezes ele está fazendo determinadas tarefas ali que podem ser facilmente automatizadas ou aperfeiçoadas. E você só vai conseguir descobrir isso se você estiver sentado ali. A sua cabeça de dono, né, é muito diferente da cabeça de um funcionário que é executor. Então, você tem que entrar ali e pensar, né, entrar ali no dia a dia da rotina do seu funcionário e arrumar formas de aperfeiçoar aquilo que ele faz todos os dias, ganhando mais produtividade, ganhando mais performance para a sua equipe. O segundo ponto é que não tem como implantar um processo sem também envolver as pontas desse processo, que é o seu cliente.
Quem tem que adequar a seus processos é o cliente e não o contrário. Normalmente a gente se adequa aos processos do cliente. Isso na prática não dá certo. Você vai criar uma série de subprocessos dentro do escritório unicamente para atender a essas demandas do seu cliente, quando na verdade uma conversa, uma reunião, né, um entendimento melhor já consegue resolver esse problema direto na fonte. E é muito importante que você leve a sua equipe também para poder ter esse contato mais próximo com a equipe do seu cliente. Beleza, galera? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal, deixa seu like aqui, deixa seu comentário. Se você ainda não faz parte do movimento Contabilidade Sem Chatice, é só você se cadastrar em contabilidadesemchatice.com.br para fazer parte desse movimento que está revolucionando a forma como se faz contabilidade no Brasil. Tamo junto, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre metodologia de venda desse produto que é a contabilidade consultiva. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Até lá.